A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos prosseguir com o estudo sobre as ordenanças bíblicas, que é o tema da nossa escola bíblica dominical, nesse segundo trimestre de 2024, na classe adulta, irmãos e irmãs. A lição de hoje é de número 6, que vai falar sobre a ordenança para uma vida de obediência e submissão. Já estudamos sobre a submissão há pouco tempo, eu acredito que os irmãos se lembram, né? Foi no último trimestre do ano passado, na terceira carta de João, e o Espírito Santo continua batendo nessa tecla, né? Será que é devido à importância desse assunto? Ou será que é porque eu não estou colocando em prática o que eu já aprendi, né? Então cabe a cada um de nós refletirmos. Fato é que Deus vai continuar falando nessa lição sobre a ordenança para uma vida de obediência e submissão. Os textos de referência são Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2, onde Paulo fala sobre a submissão às autoridades, e a carta aos Hebreus, capítulo 13 também, versículo 17, onde o autor destaca a necessidade da obediência aos pastores, né? Então são dois textos bem conhecidos. A introdução diz que ser obediente faz parte do estilo de vida que se requer de todo discípulo de Cristo. Trata-se de um princípio bíblico revelado desde o início da humanidade, né? Que, por sinal, o primeiro pecado, que trouxe consequências devastadoras, a morte, a destruição, todo tipo de sofrimento, foi a desobediência, né? Por isso que ser obediente, não somente a Deus, mas em qualquer relacionamento interpessoal, onde há uma hierarquia, é fundamental aos discípulos de Cristo, né? A obediência é uma das características do cristão que o diferencia dos incrédulos, né? Crente não obediente, até os demônios são. E Jesus, como sempre, foi o nosso maior exemplo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, né? Que era a mais vergonhosa da época. Irmãos, nós vamos fazer apenas um resumo, de cada tópico, para o vídeo não ficar muito longo, porque o propósito desse vídeo é apenas servir como uma alavanca, para a aula presencial no domingo, tá bom? O tópico 1, então, diz que obedecer é melhor que sacrificar, né? Essas foram as palavras proferidas pelo profeta Samuel ao rei Saul, quando ele desobedeceu a ordem de Samuel e não esperou até que ele voltasse, se precipitando em oferecer um sacrifício que não cabia a ele, somente ao Samuel, O Saul não se sujeitou à autoridade espiritual do profeta Samuel, não seguiu suas instruções, não agiu de acordo com a norma estabelecida pelo profeta, que era aguardar ele voltar, e pagou um preço muito alto, Isso lhe custou o reinado. O Samuel havia se retirado, por um momento, e na verdade o rei Saul até que esperou um pouco que o Samuel voltasse, mas como ele estava demorando e Saul, que se sentiu pressionado pelo povo, acabou se precipitando, E mal ele acabou de oferecer o sacrifício, Samuel voltou. Ou seja, por frações de minutos, o Saul perdeu a bênção e jogou tudo para o alto, Isso serve de lição para nós, irmãos, que aguardamos também a volta de Jesus, só que muitos estão desistindo de esperar, Achando que ele está tardando e estão vivendo uma vida do jeito que quer, Mas o Senhor virá de repente, irmãos, como um ladrão. Nós vimos isso na lição anterior, E vai pegar muita gente de surpresa. Por isso que nós devemos guardar o que temos, Perseverarmos na fé, seguida de obediência, para que ninguém tome a nossa coroa. Irmãos, os demais itens desse tópico 1, o item 1.1, 1.2 e 1.3, vão destacar algumas características da obediência, que ela é um princípio, um plantio e uma porta aberta. Com relação à obediência ser um princípio, que está aí no item 1.1, no caso aqui a obediência a Deus, ela é manifestada através da obediência à sua palavra, a palavra de Deus.
já que em 1 João capítulo 5, versículo 20, diz que Jesus é o verdadeiro Deus, e em Apocalipse capítulo 19, versículo 13, diz que o nome pelo qual Jesus se chama é a palavra de Deus. Ou seja, os princípios ali escritos na Bíblia Sagrada, na palavra do Senhor, vêm de Jesus, vêm de Deus. Então, se obedece a Deus quando obedece a sua palavra, né? As Sagradas Escrituras. Por que eu digo isso, irmãos? Porque tem pessoas que dizem que creem em Deus, mas que não creem que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Alegam que ela foi escrita por homens, comedores de arroz e feijão. E é claro que ela foi escrita por homens mesmo, né? Mas homens inspirados pelo Espírito Santo, né? Deus poderia escrever com o próprio punho, como fez com os 10 mandamentos naquelas tábuas de pedra, né? Mas ele quis compartilhar com seus servos, né? Ele terceirizou essa obra. E, irmãos, se quisermos conquistar a vida eterna, sermos bem-sucedidos na vida espiritual e também secular, né? Secular também, a vida presente também. Porque Deus disse para Josué, né? Cuide para fazer conforme tudo que está escrito no livro da lei, na minha palavra, para que prospere em teu caminho e prudentemente te conduzas, né? Então, se a gente quiser ser bem-sucedido também na vida secular e, por fim, morar por toda a eternidade com o Senhor, nós precisamos obedecer os princípios estabelecidos na palavra de Deus, né? E entre eles a obediência, né? A obediência em todas as áreas onde há um superior terreno, né? Porque se Deus mandou que sejamos obedientes aos nossos senhores na terra, aos pastores e às autoridades, se eu não obedecer a essas pessoas, eu não estarei obedecendo a Deus, né? Porque foi Ele quem ordenou que obedeçamos essas pessoas. Com relação à obediência como um plantio, isso diz respeito à lei da semeadura, né? Se você planta desobediência, como que você espera colher obediência, né? Jesus disse, como vocês querem que os homens vos façam, fazei-lhes vós também. Ou seja, se você quer que seus subordinados te obedeçam, obedeçam também seus superiores, né? Quem não obedece os de cima não pode esperar obediência dos de baixo, né? Filhos que não obedecem os pais na infância ou adolescência, certamente irão colher desobediência dos filhos lá na frente, né? Irmãos, Jesus ficou maravilhado com as palavras de um centurião que tinha servos sob a sua autoridade, né? E segundo ele, tudo que ele mandava os servos obedeciam. Por quê? Porque ele também era homem sujeito às autoridades, né? Então Jesus foi, e não só o centurião, mas o próprio servo dele, né? Colheram o que plantaram, né? Jesus ordenou e a doença do servo tão querido daquele centurião se sujeitou à autoridade de Jesus. No caso da obediência como uma porta aberta, o texto base é Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Devido à obediência da igreja de Filadélfia, mesmo tendo pouca força, Deus abriu uma porta para aquela igreja que ninguém poderia fechar, né? Irmãos, fraqueza não é pretexto para deixar de obedecer à palavra de Deus, abandonar a fé, negar a Cristo, porque o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, né? Por isso que Paulo disse que quando eu sou fraco é que eu sou forte, né? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E vale a pena, irmãos, vale a pena o esforço para obedecer a palavra de Deus, porque em Deuteronômio, capítulo 28, diz que as bênçãos estão atreladas à obediência da mesma forma que as maldições à desobediência. Vamos agora para o tópico 2, que vai aprofundar sobre a necessidade da obediência às autoridades, aos pastores, aos pais, né? Irmãos, Deus não instituiu o princípio da autoridade sem propósito, né? E o propósito de Deus é que haja ordem. Imagina uma sessão sem um chefe, um trânsito sem sinalização, uma sociedade sem autoridade que a governa, né? Ou até filhos sem os pais para corrigirem. Vira um caos, né? Uma anarquia. Porque não existe organização sem autoridade, né? E onde há autoridade, há regras, né? E uma vez que essas regras são obedecidas,
Aí haverá ordem, haverá organização e as coisas vão fluírem, né? Tem pessoas que só obedecem o chefe quando ele está na sessão, né? É só ele se ausentar que a pessoa cruza os braços, fica batendo papo. Outros só obedecem sinalização de trânsito se tiver um guarda por perto ou um radar, né? Mas o cristão deve ser obediente às autoridades, independente se eles estão por perto ou ausentes, né? Além de orar, interceder por elas, né? A fim de que tenhamos uma vida quieta e sossegada, conforme disse o apóstolo Paulo. E quando se fala em autoridades, é claro que inclui a autoridade eclesiástica, né? Os pastores, já que eles são autoridades na área espiritual. Obedecer aos pastores, irmãos, é um mandamento bíblico, né? Conforme nós vimos no texto de referência. E isso é incontestável, né? Porque eles cuidam das almas das ovelhas, né? E dará conta de cada uma delas ao sumo pastor. Então, a pessoa tem que ser submissa ao pastor também, independente se ele é bonzinho ou durão, né? A obediência deve ser a mesma, né? Não podemos ser como alguns motoristas, né? Que não obedecem placas de velocidade no trânsito porque elas não multam. Mas quando o motorista vê um radar na frente, aí ele mete o pé no freio, né? E depois que passa pelo radar, taca ali pau de novo, né? Mas quando ele menos espera, tem um guarda escondido atrás de uma árvore e mete a caneta, né? Por isso que independente se tem radar ou não, se o chefe está presente ou não, o cristão deve obedecer a quem de direito, né? Porque o guarda de Israel, né, ele não dorme, né? Ele está vendo tudo, né? O Senhor dos Exércitos, nada, irmãos, está oculto aos olhos daquele a quem havemos de tratar. Agora, somente a autoridade dos pais é que está condicionada à idade do filho ou durante o tempo que ele viver debaixo do mesmo teto, né? Quando Deus disse, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, não diz respeito somente ao teto de uma casa, né? Mas às responsabilidades e à submissão também, né? Mesmo assim, embora a submissão cesse, né, aos pais, mas ele é pai, ele continua sendo pai, a mãe continua sendo mãe por toda a vida, né? E os filhos devem receber com carinho e respeito os conselhos deles, né? Eles devem ser respeitados, honrados como pais, né? Por toda a vida, porque isto é justo, né? E um mandamento com promessa de longevidade. Enfim, o tópico 3 vai abordar a obediência e a submissão como um todo, né? Já que elas estão relacionadas, né? Andam de mãos dadas, são sinônimas, né? Na verdade, apenas alguns detalhes diferenciam levemente uma da outra, né? Nós vamos ver isso já já. O item diz aí que a obediência emana do intelecto, né? O que ele está querendo dizer? Os irmãos já ouviram aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Pois é, né? Por isso que Salomão vai dizer em um dos seus provérbios que o filho sábio ouve a correção e os conselhos dos pais, né? E isso serve com relação às demais autoridades também. Então a obediência está ligada realmente ao intelecto, né? Não como os animais que obedecem o dono por medo ou instinto, né? Por sinal, é o intelecto que faz um filho respeitar e honrar os pais, mesmo não sendo mais sujeitos a eles. Um empregado obedecer o chefe, mesmo ele estando ausente. O motorista obedecer às sinalizações de trânsito, mesmo não havendo radar, né? Ou seja, cumprir com exatidão as normas, os regulamentos, as diretrizes, as ordens, né? Seja verbais ou escritas. Bom, por último, nós vamos ver algumas pequenas diferenças então entre a obediência e a submissão aí nos itens finais, né? O 3.1, que diz que a obediência sem submissão esconde interesse pessoal. O 3.2, que afirma que a submissão reconhece os que presidem e assim ajuda na missão. E o 3.3, que garante, né, que a submissão firma a obediência. Trocando tudo isso em miúdos, pode haver sim obediência sem submissão, né? Isso acontece quando a obediência é devida a algum interesse, por conveniência, né? Não parte do coração. A pessoa às vezes até obedece o chefe, mas porque precisa do emprego, né? Ele obedece só que com raiva, com amargura,
desgostoso, murmurando, resmungando. Ou seja, ele obedece, mas não é submisso. Inclusive, irmãos, é por isso que quando um funcionário pede a conta e tem que cumprir o aviso prévio, o patrão abre mão do aviso para não correr o risco do funcionário causar prejuízo, né? Fazer corpo mole no serviço, quebrar alguma máquina ou peça propositadamente, né? Com os pais, no caso dos dependentes, né? A mesma coisa acontece, né? O filho só obedece aos pais para não apanhar, ou porque o pai é que sustenta a casa, né? Sem contar aqueles que desejam até que o pai morra para ficar com a herança, como o filho pródigo, né? Acontece muito isso nos nossos dias. E esse tipo de obediência forçada não tem nada a ver com a submissão, né? Na igreja também, a pessoa às vezes só obedece o pastor por medo de ir para o inferno ou para cumprir protocolos, né? Como meros religiosos. Enfim, é possível obedecer sem ser submisso, né? Esse tipo de obediência egoísta não diz respeito ao intelecto, né? Não parte da sabedoria que vem de cima, mas é uma sabedoria terrena, animal, diabólica, conforme disse Tiago na sua carta, né? Claro que tem aqueles que estão no poder e abusam da autoridade, né? Que lhe foram constituídas, né? Os autoritários. Seria injusto a gente não destacar isso também. Então, deve haver um bom senso de ambas as partes, né? Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 6. Se por um lado a mulher ela deve ser submissa ao marido, por outro o marido deve amar a esposa e, como disse o apóstolo Pedro, né? Honrar ela como vaso mais frágil. Da mesma forma, se o filho deve honrar os pais também não devem provocar a ira aos filhos, né? Ignorando eles, como Davi fez com Abisalão. Tem a referência aí na tela para os irmãos refletirem depois com mais calma, tá bom? No trabalho também não é diferente, né? Se o empregado ele deve obedecer ao seu patrão, o patrão, por sua vez, deve deixar as ameaças, né? Sabendo que o senhor, tanto do empregado quanto dele, né? Do patrão, está no céu e vai requerer isso, né? E não fica de fora também os pastores, né? Da mesma forma os pastores. Se por um lado a igreja deve obedecê-lo, ele também deve cuidar da igreja com amor, sabendo que dará conta de cada alma a Deus. Percebe, irmãos? Em todas as áreas, aqueles que devem submissão precisam ser fiéis, leais, dedicados, né? Cooperarem da melhor forma possível, mas deve haver o reconhecimento daqueles que estão num escalão maior, vamos dizer assim. Irmãos, essa palavra submissão, ela diz respeito a algo que está sob, né? Debaixo de uma missão, debaixo de um propósito de Deus. Por isso que quem está por cima não deve se vangloriar, né? Já que tem alguém embaixo dando suporte. Uma árvore só não cai porque no oculto tem uma raiz profunda segurando ela, né? Sustentando ela. E da mesma forma um alicerce que também está oculto sustentando um belo edifício, né? E ambos estão num solo firme. Então nós nunca devemos esquecer que tanto os que estão em eminência quanto os que estão no anonimato dependem do firme fundamento que é Cristo. A lição encerra dizendo que a submissão firma a obediência, né? Nesse item ele descarta o falso entendimento de muitos, né? Em achar que submissão é algo humilhante e desagradável, né? Isso acontece muito com relação à mulher e o marido, né? Mas quando a submissão é ordenada por Deus, irmãos, ela sempre trará recompensa, né? O reino de Deus age ao contrário da natureza, né? Os últimos serão os primeiros, os humilhados serão exaltados, o maior servirá ao menor. Mas notem que o verbo está no tempo futuro, né? A nossa recompensa por sermos obedientes e submissos aos homens e automaticamente a Deus não está no tempo presente, né? Mas na eternidade com o nosso Deus. Por isso, como disse o apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, né? Porque a Cristo o Senhor servis. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais essa lição. Se Deus nos permitir, na próxima semana estaremos de volta para refletirmos na lição de número 7,
que vai falar sobre a ordenança para uma vida de fidelidade e lealdade. Deus abençoe a todos e até a próxima.